Então, hoje, irmãos, a nossa 13ª aula, nós desenvolvemos na quinta-feira passada, pensamos que era a 12ª, eu e a irmã Gabriela, nós erramos e atrapalhamos, mas a 13ª aula. Então, hoje, o volume está bom, tá beleza, tá? O microfone, não quero aproximar muito, tá? Está costume de pregar, hoje aqui nós estamos assim. Então, hoje é a nossa 13ª aula sobre anjos caídos. Na aula passada nós estudamos sobre o que mesmo? Eu já esqueci. Sobre o inferno. Então vamos lá, irmãos. Vamos lá. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a sua natureza, a natureza dos anjos caídos, a sua origem e a hierarquia. Preciso dizer para os irmãos que assim como com os anjos existe uma hierarquia, uma organização, também com os anjos caídos ou os demônios existe uma hierarquia ou uma organização. Então, nós iremos abordar, iremos estudar sobre a hierarquia dos anjos caídos. Para nós iniciarmos, queria convidar os irmãos, aqueles que puderem, livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Vamos chegar lá. Vamos lá, irmãos. Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 11. Domingo passado nós estudamos sobre isso aqui, para entender como funciona a hierarquia dos anjos. Então vamos lá. Os irmãos prestem atenção. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. Eu vou ler, diminuir a rotação para os irmãos entenderem. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és um aferidor de medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores, dos teus pífanos estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. E te estabeleci no monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação de teus comércios se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei, profanando fora do monte de Deus, e te farei perecer. Ó querubim protetor entre as pedras afogueadas. E elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante de ti, dos reis, te pus para que olhem para ti. Bem, os irmãos observem esses versículos. Os irmãos observem. Um pouco de barulho. Vamos lá. Vamos encostar a janela aqui só se alguém quiser ligar o ventilador. Os irmãos.
só para nós. Então vamos lá, irmãos. A Bíblia aqui está retratando essas palavras que foram dirigidas por Deus. Elas não só foram palavras dirigidas ao rei da Pérsia. Rei da Pérsia não, rei Tiro, perdão. Alguns estudiosos, alguns historiadores dizem, né, que essa palavra foi direcionada a ele. Mas essa palavra, né, são palavras que dificilmente Deus iria dirigir a um ser humano. Dificilmente. Porque Deus está falando em perfeição e o ser humano não é perfeito. Não é verdade? Não é verdade? O ser humano é perfeito. Então, Deus não estava dirigindo essa palavra primitiva. Deus estava dirigindo a alguém que é perfeito. Esta passagem está retratando antes da queda de Satanás. Então a Bíblia aqui está descrevendo ele como antes dele cair, como ele era antes, como ele era na sua origem. A Bíblia diz que ele era perfeito, que ele andava sobre pedras afogueadas. A Bíblia diz que ele era um anjo de luz, que ele brilhava, que ele era mais precioso, ou seu brilho, ou seu valor era mais, vamos dizer assim, excedia mais do que qualquer pedra preciosa. Então pense numa pedra que tem valor hoje, pense numa pedra preciosa, né? A Bíblia diz que era um brilho, né, de Satanás, de luz, antes da sua queda. Se antes Satanás cair, antes da sua queda, se qualquer um de nós chegasse no céu e dissesse: Deus, me mostre aqui a coisa mais bonita que tem no céu. Eu quero ver a coisa mais linda, mais linda, mais linda, mais linda, mais bonita. Eu quero ver. Sabe o que Deus queria dizer? Olha para você. Olha para ele. Ele é a coisa mais linda, mais bonita, mais. Não existe mais adjetivo para você. Então, se alguém chegasse no céu e quisesse ver uma coisa bonita, Deus certamente iria mostrar luz. O interessante é que a Bíblia, na nossa aula passada, a Bíblia fala sobre anjos. E nós vimos aqui algumas espécies de anjos. Os irmãos lembram dela? Arcanjos, querubins, serafins e anjos. A Bíblia faz menção a essas espécies de anjos. Mas, porém, a forma como a Bíblia e como Deus se refere à luz é diferente de todos os outros anjos. Porque nenhuma vez na Bíblia, nenhuma vez, Deus se referiu a um anjo, ou um arcanjo, ou um querubim, ou um serafim, como Deus se referiu à luz. Deus diz: tu és querubim, ungido. Tu és querubim ungido. Ou seja, nenhuma vez na Bíblia você vai encontrar Deus se referindo a um arcanjo ou qualquer outro anjo dessa forma. Deus nos diz: tu és serafim ungido. Deus nos diz: tu és um arcanjo ungido. Mas Deus se referiu à luz como querubim ungido. A Bíblia diz que ele era um aferidor de medidas. O irmão Charles aqui explicou. O padrão de beleza estava nele. Então, ou seja, quiser saber o que era uma coisa bonita, só olhar para a luz. Então ele era perfeito. Então aqui nós também aprendemos que anjos são seres perfeitos. Nós não somos perfeitos. Por quê? Por causa do pecado de Adão e Eva.
Porém, os anjos são seres perfeitos. Os anjos são seres perfeitos. Então a Bíblia aqui está se referindo, está tratando de alguém, está descrevendo alguém que era perfeito, alguém que era formoso, alguém que era ungido. Tem um versículo na Bíblia que diz que, vou lembrar desse versículo, fala mais ou menos assim, que existem pessoas que os outros os louvam, e existem pessoas que Deus os louva. Então uma coisa é eu me elogiar, eu prego bem, eu canto bem, eu toco bem, eu dirijo bem, eu falo bem, eu expresso bem. E outra coisa é as pessoas me elogiar, rapaz, está vendo aquele irmão prega, aquele irmão toca, aquele irmão canta, aquele irmão é isso. E outra coisa é Deus elogiar alguém. Outra coisa é Deus elogiar alguém, outra coisa é Deus louvá-lo. E aqui Deus estava louvando a luz. Nós aprendemos também, né? As pessoas dizem, até hoje as pessoas têm a atribuição de Lúcifer como uma coisa má. Não é. Não é. Ah, briga, né? Então, na verdade, nós aprendemos que Lúcifer é um Elô. É um Elô. Lúcifer significa o quê? Anjo de luz. Ou seja, depois que Lúcifer caiu, esse nome não pertence mais a ele. Né? Esse nome não pertence mais a ele. Porque se alguém continuar chamando Satanás de Lúcifer, está elogiando. Aí ele acha bom receber elogio. Ou seja, então Lúcifer foi Deus, né? Deus criou. As pessoas podem dizer, Deus criou o diabo? Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo de luz. Então vamos lá. Então a Bíblia aqui está falando sobre a sua origem, né? Sobre a sua origem. A Bíblia também está falando aqui sobre a sua natureza, né? Porque na verdade ele vai herdar agora duas naturezas. Herdar não, ele tem duas naturezas. Primeiro a natureza antes da queda e a natureza depois da queda. Então, ou seja, antes da queda ele era um anjo de luz. Depois da queda ele se tornou em Satanás. Então, ou seja, os irmãos observam. Deixa eu abrir aqui um parênteses para nós. A Bíblia fala, existem várias passagens do Velho Testamento falando sobre Satanás. Nós aprendemos aqui domingo que o significado da palavra Satanás, alguém lembra? Qual é? Qual é? Adversário, opositor, tudo que se opõe contra Deus. Então, o significado da palavra Satanás é opositor. Ele se opõe contra tudo que se chama ou que é Deus. O negócio dele é se opor. Né? Já no Novo Testamento, né, a Bíblia vai denominá-lo como diabo. Que diabo significa acusador. A função do diabo é nos acusar perante Deus e perante os homens. Aconteceu isso com os homens, foi? Jó só me segue por causa dos teus bens. Todo ele quer ver. Então por aí vai. Então vamos lá. Satanás, opositor. Existem vários significados. Vários significados. Vamos colocar eles. Opositor, se opõe, adversário. Porque se nós vamos colocar o significado, é o significado de Satanás e do diabo. Então vamos lá, tá tudo beleza aí com os irmãos, tá? Então, Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14,
na verdade, assim, ó, diabo e Satanás é a mesma coisa, porém o significado é diferente. O significado é diferente. Por exemplo, no Antigo Testamento usava-se muito a palavra Satanás. Já no Novo é diabo. Mas o significado é o mesmo, é a mesma coisa. Então não existe diabo e Satanás, é a mesma coisa. Porém, o significado é diferente. Ou a aplicação, a depender do texto, é diferente. Porém, às vezes se aplica um texto diferente. Nós vamos ver lá na frente. Vamos lá. Isaías capítulo 14, o versículo. A partir do versículo 10. Versículo 12. Isaías capítulo 14, versículo 12. Alguém deseja ler? Se alguém deseja ler, o microfone está aqui. Alguém deseja ler? Isaías 14, verso 12. Vai. Vai, irmão. Então, lê o 12, o 13 e o 14. Isaías capítulo 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da consagração me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Vamos lá. Os irmãos observam textos diferentes. No texto de Ezequiel, capítulo 28, a Bíblia descreve como ele era antes da criação. E aqui a Bíblia agora está relatando o seu plano de ser semelhante ao Altíssimo. Ou seja, aqui ele está planejando ser semelhante, subir a mais altas nuvens, né? Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Os irmãos observam uma coisa muito interessante. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui agora tem a ver um pouco sobre a natureza do diabo. Nós entendemos que anjos são seres perfeitos. Anjos são seres perfeitos. Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo? Então, Lúcifer era um ser perfeito. Você olhava para ele, não tinha nenhum problema. Tudo tranquilo. Mas ele planejou no seu coração ser igual a Deus. Ou seja, achou-se o que? Orgulho no seu coração. Então, eu preciso dizer para os irmãos aqui que orgulho não é um sentimento, pessoal. Não. Orgulho é um sentimento do diabo. Todas as vezes que alguém tem esse sentimento no seu coração, não é algo pessoal, não é um sentimento pessoal. É um sentimento do diabo. Você está com um sentimento do diabo no seu coração. Não que os outros sentimentos ruins não sejam do diabo, mas ele está diretamente ligado ao diabo. Porque foi esse mesmo sentimento que o diabo teve e planejou para ser semelhante ou para tomar o lugar de Deus. Então, todas as vezes que você encontrar ou ver uma pessoa orgulhosa, por isso que a Bíblia diz que Deus, se tem uma coisa que Deus detesta, é o orgulho. Ou seja, for orgulhoso, Deus abate. Teve orgulho, fica tranquilo, Deus abate. Existe crente que não se preocupa, não se cria, não vai muito longe. Deus abate, porque Deus não suporta
porque Deus não tolera alguém orgulhoso. Por quê? Porque foi esse mesmo sentimento que alguém teve para tomar o lugar de Deus. Então vamos lá, nós estamos falando aqui sobre a natureza do diabo. Então vamos lá agora. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 12, versículo 4, sério. Nós temos ao mesmo tempo falando da natureza e ao mesmo tempo falando da origem. Os irmãos conseguem ir separando, né? Origem, natureza, botando cada um assim. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Alguém deseja? O microfone está aqui. Alguém deseja? O microfone está aqui. Vamos lá, vamos lá. Opa. Vamos lá. Isso, capítulo 12, versículo 4. A sua casa levava após a si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Amém. Só até. Vamos lá. O capítulo 14 de Isaías está falando sobre o sentimento que Satanás teve que o levou por terra. E agora a Bíblia está dizendo que quando ele caiu com a sua cauda, ele levou o quê? Ele levou o quê? A terça parte dos. Dá para fazer conta quanto essa parte dos anjos dá? Dá? Dá para se ter uma ideia de quantos anjos ele conseguiu levar? Dá? O que é que vocês acham? Dá para fazer conta? Então vamos lá. Estima-se. Isso não é o que eu estou dizendo, as pessoas que estudam, né? Estima-se que quando Satanás caiu, ele levou consigo quase 200 milhões de espíritos. Vamos lá. Agora observe. Então, ou seja, ele levou com a sua cauda. Quando a Bíblia fala de cauda, a Bíblia está se referindo ao que mesmo? Alguém pode me dizer? Por que ele levou com os seus chifres? Ele levou com a sua cauda. O que é que vocês acham? Numa aula também profissional. Cauda. Ou seja, ele deu uma rasteira no caso dele. Foi? Para simplificar, como é o básico, só para os irmãos, ele deu uma rasteira. Chama! Alguém já levou uma rasteira? Já? Alguém já levou uma rasteira? Já? A queda é feia, né? Quando eu era menino, eu gostava de dar, gostava de levar. Esse cai, caia sentado. É uma dor. Então vamos lá. A Bíblia diz que ele levou consigo a terça parte, quase 200 milhões de. Agora vamos lá. Ainda falando sobre a sua natureza. Existe uma coisa que é peculiar do diabo. Existem várias coisas que é peculiar, que o diabo tem que nós não temos, mas nós deveríamos ter para enfrentar e para resistir ao diabo, né? O diabo não é para se temer.
não é para se ter medo do diabo. A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo e fugir a Deus. A Bíblia não está dizendo, fique com medo do diabo que ele vai fugir de você. Por quê? Por que eu não posso ter medo do diabo? Por que eu não posso ter medo do diabo? Porque a Bíblia diz que maior é o que está aí, Então vamos lá. No capítulo 28 de Ezequiel, nós entendemos que anjos são seres perfeitos. Ou seja, o diabo conseguiu derrubar, abater, levar a terra, levar o pó, seres perfeitos. Ou seja, se o diabo conseguiu enganar seres perfeitos, imagine quem come arroz e feijão. É verdade? Se o diabo conseguiu enganar seres perfeitos, imagine nós, que somos carne, ou se fosse carne. Isso nos dá uma ideia. Alguém pode dizer, mas a gente não pode ficar dando poder, cara. Ninguém dá poder. Mas o diabo, em tese, em parte, tem os seus poderes. Ele tem o seu limite técnico. Ele faz o que ele quer, não. Porque existe Deus, mas não existe uma igreja aqui na terra para frear ele. Então ele não faz o que ele quer. Mas pense. Se o diabo na sua origem, se o diabo antes da sua queda, era o sinônimo, era o símbolo, era o padrão de beleza, agora depois da sua queda, pense em uma coisa horrível e pense em algo nojento. É o diabo. Pense em diabo. Você não tem noção de quanto o diabo é nojento e cruel. Diabo. O diabo não tem dó do couro de ninguém. Não tem dó dos couros de ninguém. Não tem. Alguém pode dizer, mas o diabo quer lançar as pessoas no fundo do poço. Se alguém estiver no fundo do poço, está no lucro. O diabo quer levar. Por quê? Porque ele perdeu o seu brilho. Se lá no céu ele era um anjo de luz, uma estrela que brilhava, depois da sua queda ele perdeu. Primeiro, o seu nome, ele não pode mais ser chamado de luz, ele herdou o nome, ele agora é diabo, Satanás, perdeu o seu brilho, não brilha mais. Então, ou seja, vamos lá, o reino de Deus é invisível, não é? Eu vejo o reino de Deus, eu não vejo. Onde é que eu vejo o reino de Deus? Você, né? Onde é que eu vejo o reino de Deus? Irmã Natiela. Onde é que eu vejo o reino de Deus? Irmão João. Onde é que eu vejo o reino de Deus? Irmã. Onde é que eu vejo? Eu não vejo o reino de Deus. O reino de Deus é invisível. Eu vejo o reino de Deus nos irmãos. Né? Então, ou seja, vocês já prestaram atenção em alguém que quando estava na igreja dizia, rapaz, esse homem é bonito, essa mulher é bonita, o brilho daquele homem, o brilho daquela mulher. Vocês já notaram isso na vida de alguém? Já ou não já? Já ou não já? Já? Durma não, viu? Já? Rapaz, que homem bonito, aquele que chega a brilha, aquele crente é diferente. Ou seja, eu não vejo o de Deus, mas eu vejo na vida do irmão. Aí o que acontece? Rapaz, aquele homem saiu da igreja, está feio, a mulher está feia, está esquisito. Ou seja, ela adquire ou ele adquire outra feição. Por quê? Porque o reino de Deus não está mais nele, o brilho não está mais nele. Saiu. Por quê? Porque ele deixou, ele largou de mão, ele abandonou o reino de Deus. Então, Satanás, aconteceu isso com ele. Se ele brilhava na sua origem, agora depois da sua queda ele não brilha mais. Ele é um anjo decaído, foi caído. A Bíblia diz que ele foi lançado onde? Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Onde? Não foi? Foi no inferno? Foi no inferno?
Apocalipse capítulo 14, versículo 4, foi lançado como? Sobre a... Então vamos lá, nós aprendemos aqui que o diabo e os seus anjos não estão no Índio. Não estão lá não, viu? Alguém pensava que ele estava lá, que o diabo estava lá, sentado no trono, com um tridente, como a gente vê nos desenhos, nos filmes. Hã? Onde é que o diabo está? Onde é que o diabo está? Onde é que ele está? 1 Pedro, capítulo 2. É aquele versículo que fala que o diabo, nosso adversário, está bramando como um leão. Outra Bíblia ali. Eu acho que é 1 capítulo 2, agora o versículo. Alguém lembra isso? Alguém lembrar? Me ajuda. O diabo, nosso adversário, está bramando como um leão, mais ou menos assim. É segundo, é? Vamos lá? Alguém lê aí? Aí, capítulo 5. Leia, irmão João. Leia, peraí, o microfone. Estamos gravando, está ao vivo. O microfone está por aqui? Bem. Capítulo, o livro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Fala assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Amém. Então o diabo não está nem no céu, jamais. O diabo não está no inferno. O diabo está onde? Está onde? Está onde? Na terra. E em que localidade da terra está o nosso? Por que não o nosso redor? Está o nosso derredor? Derredor fora de diabo. Por que o diabo não está ao nosso redor? Ele está ao nosso derredor. Está procurando a primeira oportunidade. Para quê? Vamos lá. Alguém se escandaliza quando ouve alguém dizendo que o diabo é paciente. Mas o diabo é paciente. O diabo é paciente. O diabo é paciente e o diabo é insistente. O diabo é paciente e o diabo é insistente. Ao mesmo tempo que ele é paciente, a sua espera. Você já assistiu aqueles canais do Discovery Channel, tá? Está lá o leão com fome. Você já viu já? Aí está lá o cervo bebendo água. Aí o leão fica só, dá uma fome. Ardeia, e vai, e vem. Aí ele viu que aquela não deu certo para entrar no meio daquela turma de viados e cervo. Mas aí ele fica lá. Aquela turma sai do meio água e cima. Fica lá mais perto. Mais tarde, no final da tarde, no outro dia, a turma de cervo. Aí ele está lá, o leão. Vai, volta e observa. Dificilmente o leão dá um bote perto. Difícil. Isso diz algo para nós, não? Ou seja, dificilmente o diabo vai errar lá. Ele mas dificilmente ele vai errar lá. Dificilmente. Fica ali. Isso aconteceu com o Sansão. O diabo desaparece. Aí tem que saber onde é que vem a força dele. Fica pelo céu. Camarada matando meio um filisteu com a queixada do jumento. Mas como é que pode? O camarada com um pedaço de osso na mão
matando esses filhos que tem uma coisa errada. A força desse homem. Eu quero saber onde é que vem essa força. Só que o diabo precisa de alguém, ou o diabo se utiliza de alguém para executar os seus planos. Eu penso que o diabo vai aparecer como um tridente lá de noite no carro dele e vai dizer: faça isso, faça aquilo. Rapaz, eu vi o diabo. Essa história, pensa que não vai aparecer isso. Não vai. O diabo se utilizou de quê? Lá no jardim do Éden, para enganar Eva. Se utilizou de uma. Por quê? Porque o diabo é um anjo. Não consegue. Só que o anjo cai. Não tinha como ele enganar Eva, a não ser por uma serpente. Ele se utilizou da serpente. Como é que ele enganou Eva? Aí agora ele disse: tem que fazer alguma coisa. Porque ninguém descobre o segredo desse homem. O segredo desse homem é a força dele é muito grande. Eu vou utilizar uma mulher para ver se eu consigo descobrir o segredo dele. Em que consiste esse segredo? Lá vai o diabo, pegou da língua, se utilizou da língua. Ficou lá. Sansão, em que é que consiste a tua força? Você quer saber? Eu posso dizer, não digo para ninguém isso aqui. Sansão diz: aí em que é que consiste a tua força? Ali já não era mais nada. Ali já era o diabo insistindo para saber em que consistia a força de Sansão. Chegou uma hora que Sansão não lembra não. Chegou uma hora que pegou. A minha força nem se diz que não veio no caso agora. A minha força está aqui. Ou seja, o que é que o diabo quer de nós? O diabo só quer de nós uma coisa. O diabo só quer a senha. Pronto, ele descobriu a senha. Ele teve acesso, saca abaixo, agora que apaga a senha. O estrago é grande. Foi o que aconteceu. Sansão passou a maior humilhação da sua. Porque tudo que o diabo quer é a senha para nos destruir e para nos unir. Ou seja, ele mesmo destrói as pessoas, ele mesmo humilha a pessoa e ele mesmo volta a razão dela. Você foi me dar senha. Ou seja, o diabo é insistente, o diabo é paciente. Eu costumo usar esse exemplo, que o diabo pega as pessoas da mesma forma que alguém está quebrando uma pedra. Está vendo? Alguém lá quebrando uma pedra de alicerce? Já viram? Já com uma mão lá de 20 quilos, de 10 quilos? Já viram? Alguém quebrando pedra de alicerce? Está vendo? Manda vai lá e pá! A pedra desse tamanho, mais ou menos. Bateu, não quero na primeira. Quero. Bateu, não quero na segunda. Quero. Bateu, não quero na terceira. Mas chega uma hora, a pedra começa a abrir uma rachadura assim, um veiozinho. Ou seja, as brechas se abrindo. Aí chega uma hora que o diabo fala: pá! Pedaço de pedra para cobrar. Aquela pedra que era muito grande, que era muito resistível, que era muito dura. Agora está toda esmiuçada. Por quê? Porque quem estava batendo descobriu, veio uma rachadura assim, bateu no cacete, ela quebrou todo. Isso diz alguma coisa para você? Isso para mim diz. O diabo não derruba ninguém da noite para o dia. Eu estava tão bem que eu caí. O diabo não derruba ninguém. O diabo vai batendo, vai procurando acesso, vai procurando as brechas, na hora que acha. Então vamos lá, isso nós estamos falando da natureza do diabo. Nós pegamos um caminho meio ignorado, não vamos voltar de novo. Mas só para falar de como o diabo é sujo e cruel. Então vamos lá. No capítulo 12, versículo 4 de Apocalipse, nós estamos vendo aí que o diabo levou consigo a terça parte dos anjos. E aprendemos também que o diabo não está no inferno, os seus anjos, eles estão na terra. Eles estão nas regiões celestiais
Então vamos lá. Aqui nós estamos falando sobre a sua natureza, né? Nós já falamos da natureza de como ele era antes, né? O que descreve a natureza do diabo antes da sua queda? A sua perfeição. Era perfeito. E agora, depois da sua queda, tudo que é mais sujo, tudo que é mais imundo, é o diabo. É tanto que o inferno é conhecido como a lixeira espiritual do universo. Tudo que não presta é descartado, é depositado. Não é verdade? Mas alguém pode dizer, mas no lixo as coisas se reciclam. O diabo não se recicla, mas se aproveita mais. Por isso, quando nós estivermos aqui nessa vida, mesmo que a gente tenha valor nenhum, mesmo que alguém tenha valor nenhum, mesmo que as pessoas tenham as pessoas como lixo da sociedade, Deus vai lá e recicla. Deus tira tudo, como a Bíblia diz, no Salmo. Então vamos lá. Nós estamos falando sobre a sua origem, né? Como ele era, né? E agora sobre a sua natureza antes dele cair, e agora a sua natureza, a sua queda, né? Então, todos os adjetivos que a gente procura usar, nada é bom. Todos. Alguém dissesse, escreva aí o diabo, bota lá, ele é nojento. Ela é nojento. Amém? Então vamos lá. Vamos falar um pouco agora sobre a hierarquia, como disse para os irmãos. Como nós aprendemos na aula passada, assim como os anjos de Deus têm a sua hierarquia, né? Então, para simplificar para os irmãos, para não confundir muitos irmãos, o que é hierarquia? Mesma coisa que uma organização. Hierarquia usa-se muito no meio político e no meio militar. Então, por exemplo, o exército, a polícia, as polícias, militar, civil, né? É um sistema, né? É um exemplo de hierarquia. Tem lá o comandante geral, tem lá o major, tem o capitão, tem o soldado. Aí pega esse vai descendo. Ou pega de baixo e vai subindo. O comandante geral do exército, aí tem o coronel, tem o general, não sei quem, tem o major, o capitão, e aí vai descendo. Então cada quem tem a sua função, porém com poderes diferentes. O comandante, né, domina a área toda, o major, né, e assim. Então, assim como os anjos que nós aprendemos têm, né, a sua organização, o diabo também tem a sua organização. Os irmãos anotaram os versículos que eu falei, não tem? Vou precisar apagar. Vou lá? Vou apagar aqui. Que agora nós vamos utilizar o quadro. Vamos lá. Vamos lá. O hidrocor já está quase perdendo a sua vida muito, mas dá certo. Então vamos lá. Alguma dúvida, alguma pergunta? Se você quer fazer uma pergunta, eu dei uma acelerada aí para você que eu estava pregando, foi? Hã? Diga. Não guardar esse resultado, mas deixar a sua própria habitação, reservou a escuridão e fez duas eternas a todos os da vida. Só esse assim, vamos lá. Quando a Bíblia fala sobre as regiões celestiais, a Bíblia fala o quê? Alguém tem uma ideia do que a Bíblia está falando? A Bíblia não fala mais sobre regiões celestiais.
fala mais, só fala sobre isso. O que é que nós entendemos sobre regiões celestiais? Vamos ver daqui a pouco. O que é que nós entendemos? Alguém pode dizer que região celestial, algumas pessoas dizem que é o inferno. Sim, não, estou dizendo que algumas pessoas dizem que região celestial é o inferno. Mas o que é que se entende? Região celestial, pelo menos eu entendo que não é o inferno. É um lugar onde os anjos estão. Onde os anjos estão. A Bíblia está falando, a Bíblia diz que, a Bíblia fala sobre espíritos em prisões. Não é isso? Não é isso? Prisões eternas. Eles estão presos até o momento. Sim. Então, uma coisa é que eu vou falar sobre espírito. Quando a Bíblia está falando espírito, não está falando que são anjos. Possa ser que sejam. Fala que são os anjos que não guardados, os anjos que vão guardar que Deus determinou, que seja o diabo. Então essa parte dos anjos que é o diabo. Sim. Mas assim, aí não quer dizer que é o inferno. Aí não quer dizer. Eles estão condenados ao inferno. Eles estão condenados à prisões eternas. Mas a Bíblia não diz que os anjos e que o diabo estão no inferno. A Bíblia foi bem clara em dizer que eles foram lançados por terra, no capítulo 12, versículo 4. Não é verdade? Porque se eles fossem lançados ao inferno, se eles fossem lançados ao inferno, eu tenho certeza que a Bíblia daria menção a isso. Calma, chega lá. Vamos lá, nós vamos estudar sobre isso. Nós vamos entrar nisso agora, que vocês não querem. Vamos lá, vamos estudar sobre isso. Inferno para quem morreu sem Cristo. Isso. E aí lá não tem muito temor, nem o diabo está lá. Eles estão lá. Tá não, ainda não. Vamos lá. Vamos falar sobre hierarquia. Nós vamos passar isso aqui. Vamos passar sobre isso. E nós temos que dar ligeiro nessa trabalho. Vamos lá, irmãos. Falando sobre hierarquia. Como eu já disse para os irmãos. Presta atenção. Seguro. É porque os irmãos estão dando vontade que alguns irmãos até não decidem que segura, mas calma. Vamos chegar lá. Porque está tentando vai mexer o primeiro, né? Vamos chegar lá. Vamos lá. Nós vamos falar sobre hierarquia. Como eu disse para os irmãos, hierarquia é a mesma coisa que uma organização. Vamos lá. Então, eu preciso dizer para os irmãos já podem abrir na Bíblia, Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios capítulo 6. Acho que, se você quiser, é só para ilustrar. Fica perto dos irmãos. Efésios capítulo 6, versículo 10. Vamos lá, vou ler aqui para os irmãos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do acusador.
É diabo, mas o significado de diabo é acusador. Vamos ao texto original. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Vamos lá. Aqui a Bíblia está falando sobre o que mesmo? Aqui a Bíblia está falando sobre 3 espécies não de demônio. Mas aqui a Bíblia está falando sobre 3 poderes diferentes. Vamos lá. Quais são eles? Primeiro, segundo, terceiro, por esse versículo nós entendemos que há uma organização no reino das trevas. Por esse versículo nós entendemos que há uma organização no reino das trevas. Por incrível que pareça, principados, potestades e hostes são palavras que geralmente se utiliza no exército e nos governos. Então, principados, potestades e hostes são palavras que se retiraram, que se extraíram, né, da organização do exército e de governos. Tanto é que principado e potestade têm quase o mesmo significado. Então vamos lá. Principado. O que é principado? Alguém sabe? Sabe, meu João? Principados são legionários responsáveis pelo país. Não, esquece demônio. Me diga só o que é principado. Principados? Sim, esqueça demônio aí agora. Diga só o que é principado. Eles são responsáveis pelo país. O que são potestades? Esqueça demônio. Estados são responsáveis pelo Estado. São responsáveis pelo Estado. São responsáveis por quê? Pelo Estado. E o que são hostes? São responsáveis pelos cidades, lugares. Não toma isso. Então vamos lá. Você vai cair na prova. Deixa eu botar aqui, senão o banco vai cair. Então vamos lá, irmãos. Principados. Quando fala de principado, a gente tem ideia de príncipe. Príncipe é filho de quem? Filho de rei. Príncipe é filho de rei. Príncipe pode ser rei? Pode? Príncipe pode ser rei? Pode. Pode. Menos onde seu pai é rei. Pode ser rei em qualquer lugar. Foi isso que aconteceu em Portugal. Fizeram do Brasil uma colônia. Então vamos lá. Príncipe e potestade são quase a mesma coisa. Não vou afundar muito para não
atrapalhar os irmãos aí, para não confundir os irmãos, que esse aqui é o básico. Então, príncipe e potestade é a mesma coisa. Principados e potestades, né, são poderes que têm em seu favor, né, usa-se muito no exército, vou usar o exército para os meus poderes melhor. Príncipes e principados são, né, são autoridades que têm ao seu favor soldados, dizemos assim, para executar aquilo que eles querem. Então eles têm lá em seu favor, vamos dizer, um principado tem lá não sei quantos, eles são responsáveis por essa área, são responsáveis por aquele território, são responsáveis por isso, são responsáveis por aquilo. Potestade é a mesma coisa. E hóspedes também, né? É quase a mesma coisa, o significado de nós vamos ver depois é quase a mesma coisa sobre principados e potestades. Porém, cada um ali tem a sua importância, e cada um aqui tem poderes diferentes. Os poderes não são iguais, né? Onde é que nós vemos isso? Que existem demônios que são responsáveis por continentes, por países, estados e municípios. Aí os irmãos podem dizer: com que base o irmão está dizendo isso? O que é que assegura eu dizer isso? Vamos ler? Alguém lembra Daniel capítulo quanto? Não é? Daniel capítulo 10 ou Daniel capítulo 9? Hã? Tem certeza? Vamos lá. Eita, meu Deus. Daniel capítulo 10 ou 9? O quê? Daniel capítulo 10, versículo 3. Presta atenção. Presta atenção. Versículo 12, Daniel capítulo 10, versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas orações, das tuas palavras. Mas o príncipe do rei se pôs de fronte de mim 21 dias. Quem foi? Quem foi que se colocou? Quem era o príncipe da Pérsia aí? Você acha que ele estava se referindo, fazendo alusão a quem? Será se era o príncipe mesmo? Será se era o rei mesmo? Ele está falando sobre aqui nós entendemos que o reino das trevas é o príncipe. Então, príncipe do reino da festa, ou seja, o demônio responsável por aquela área todinha, veio lá com seus demônios e segurou Gabriel. Aí Gabriel disse: eu tive que chamar quem? Para dar conta, porque senão. Ou seja, aqui nós aprendemos que há demônios responsáveis por territórios. Tudo ok? Tudo ok? O príncipe do reino da Pérsia.
A Pérsia era um estado, era um município, era um país, era um continente. O que é que vocês acham? A Pérsia era uma potência que tinha vários países que se sujeitavam a elas. Por exemplo, naquele tempo, né, nós vamos ver isso na Bíblia também, Nabucodonosor destruiu meio de países, governou o mundo todo naquela época. Depois, os persas, o Império foi lá e derrubou o príncipe da Babilônia, derrubou e foi lá e governou. Depois os romanos foi lá e assim foi. Então, vamos lá. Então aprendemos aqui que o príncipe do reino da Pérsia era o demônio responsável por aquela. Vamos lá. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 10. Marcos capítulo 5, versículo 10. Deixa eu ler para os irmãos. Vamos lá. Não há necessidade de nós lermos o texto todo, mas a parte interessante. Vamos lá. E perguntou, no versículo 9. Não vamos ler tudo, aqui tem um negócio que é interessante. Capítulo 5, versículo 1, Marcos. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros. Será só um? Tem certeza? Tem? Vamos ler. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada no sepulcro, e nem ainda em cadeias podiam alguém prender. Porque tendo muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e grilhões em migalha, e ninguém podia amansar. Desse bom bravo. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Eu não sabia que Jesus atormentava alguém. Você sabia? Porque ele dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu? Eu não tinha nome não, viu? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu, porque somos. E rogava-lhe, olha, presta atenção, versículo 10. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela. Presta atenção. Quem foi que disse isso? Os demônios disseram: Jesus, por favor, não nos mande para fora dessa região aqui mesmo. Deixe nós ficar pulando aqui mesmo. Deixe nós ficar aqui mesmo. Pelo amor de Deus. Não bota nós para correr daqui não. Em outras palavras, deixe nós aqui nos poços mesmo. Não mande nós para
o Senhor do Bom Fim, não mande nós para Campo Formoso, não mande nós para Jacó, deixa nós ficar atuando aqui nos postos mesmo. Principados? Não. Principados, irmãos. Não, principados, na verdade, eles são responsáveis por uma área de atuação. No caso aqui nós entendemos que principado, nós temos uma atuação de, a organização de principado, no caso da oração de Daniel. No caso ali, ele era o príncipe do reino da Pérsia, era responsável por alguns países. Vamos lá, vamos descobrir isso. Então vamos lá. Está tudo ok com os irmãos? Eu anotei ali também. O principado é um território governado por um principado, é um território governado por um príncipe. Principado é um território governado por um príncipe. Vamos lá. No caso, o príncipe do reino da... Então era um território. No caso, assim, presta atenção, isso aqui é mais teológico, dizer que é pelo país. O básico vai dizer que é pelo território, pelo área. Se eu disser que é pelo continente, pelo país, é mais teológico, né? Como nosso curso é básico, né? Então, principal pelo área, ou seja ele país, seja ele continente, pelo área. Então vamos lá. Capítulo 5, versículo 10, os demônios rogaram a Deus não enviasse eles para fora. Aí Jesus perguntou: qual é o seu nome? Diga aí que eu quero saber. Aí ele disse: meu nome é Legi. Vamos lá. Meu nome é Legi. Por quê? Porque somos muitos. Vamos lá. Legião é uma palavra também usada no meio militar. Legião é uma palavra também usada no meio militar. Então está ali uma legião de soldados. Alguém tem noção do número exato de uma legião? Alguém tem noção? Alguém tem noção? Se der pode falar, não tem medo de errar, não de acertar. Alguém tem noção? Vamos lá. Mais ou menos o número exato, Legião está em cerca de 2 ou 3 mil soldados. No caso do endemoniado de Gadareno, ele estava possesso por mais ou menos 2 ou 3 mil demônios. Então é muito demônio para um corpo só. Agora pense como era bravo. Botava as correntes e quebrava as correntes. Botava os guilhões, eles espedaçavam e expulsavam os guilhões. Ou seja, ninguém podia deter, somente. Aí teve uma hora que ele chegou lá, Jesus só enfrentou uma legião, ou seja, Jesus sozinho enfrentou cerca de mais ou menos 2 a 3 mil demônios. Jesus sozinho atormentava 2 ou 3 mil demônios. O que você vai fazer aqui, Jesus? Vai nos atormentar? Eu estou contando. Agora me diga qual é o seu nome. Meu nome é Legião. Mas eu posso fazer um pedido para ninguém? Não nos mande para fora dessa província. Então, ou seja, era uma legião que tinha
como seu chefe os principados ou potestades, que é a mesma coisa. Então naquela área ali tinha um principado que tinha ao seu dispor uma legião, que tinha ao seu dispor de 2 a 3 mil demônios que estavam atuando em uma vida só. Será que era um só? Mateus capítulo 8, versículo 28. Interessante isso aí. Isso aí não vem ao caso, não, é só para nós. É só para ficar interessante. Versículo 28. Versículo 28. E tendo chegado a outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2. E aí agora? Lá em Marcos fala de 1 e aqui fala de 2. Lucas também fala de 1. E aí agora? Isso não é o caso. Mas só para deixar interessante. Depois nós vamos sair do real caso aqui. Então vamos lá. Interessante isso aí, ó. Só para dizer uma coisa muito interessante para os irmãos. O irmão Manuel Gomes lia tanto a Bíblia, mas lia tanto a Bíblia, que eles achavam, não vou dizer isso, que eles achavam essas coisas interessantes aí. Por exemplo, no livro de 1 Reis, no livro de Crônicas, fala sobre a mesma coisa, sobre a quantidade de rei. Um rei viveu tantos anos, né? E de tanto ele ler a Bíblia, ele descobria que em 1 Crônicas, que em 1 Reis, tinha lá o rei Jeroboão, reinou 40 anos em Israel, exemplo. Ele ia ler em Crônicas, aí via lá, o rei Jeroboão reinou em Israel 20 anos. Ou seja, no livro dizia que ele reinou tanto tempo, no outro dizia. Ou seja, de tanto ele ler a Bíblia, ele descobriu essas coisas. De tanto ele ler a Bíblia, ele descobriu essas coisas interessantes. Mas vamos lá, isso não é o caso agora. Não dá licença para nós, já é uma história. Então vamos lá, irmãos. Então aqui nós descobrimos que o diabo tem os seus lugares de atuação e que eles são organizados. Então vamos lá. Há demônios que atuam especificamente em continentes, há demônios que atuam especificamente em países, há demônios que atuam especificamente em estados e há demônios que atuam especificamente em municípios. Nós observamos, a Bíblia nos dá respaldo para nós dizermos nessa passagem de Daniel sobre a atuação do príncipe do reino da Pérsia. E a Bíblia nos dá respaldo para dizer sobre a atuação dessa legião que estava atuando naquela província. E ou seja, eles não queriam sair daquela província. Eles não queriam ir embora daquele lugar. Por que é que eles não queriam ir embora daquele lugar? Porque eles já estavam atuando ali. Porque eles já estavam atuando ali. E certamente aqueles demônios foram designados especificamente para aquele lugar. Nós aprendemos também que para cada lugar desse, há uma espécie de demônio com poderes diferentes. Então nós podemos dizer que aquela legião talvez não tinha poder suficiente para atuar naquela província, mas não tinha poder suficiente para atuar no país ou no estado. Então nós aprendemos isso aqui. Então, o que é que eu quero dizer para os irmãos? Para nós concluirmos aqui o horário, para nós concluirmos essa parte. Então hoje nós aprendemos sobre a natureza, sobre a origem do diabo. E agora nós aprendemos sobre a sua hierarquia, sobre os seus anjos.
Então o diabo tem mais ou menos até essa parte dos anjos, que agora caídos, que estão ao seu lado, segundo alguns estudiosos, mais ou menos 200 milhões de anjos o diabo tem no seu favor para batalhar. Então, para encerrar, eu vou dizer para os irmãos que nós estamos em uma guerra constante. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é guerra diária, combate, é luta diária. Você vacilou, você vacilou, piscou o olho, o diabo destroça. Você vacilou, deu uma brecha, o diabo destroça o casamento. Você vacilou, deu uma brecha, o diabo destroça o casamento. Aí alguém, meu Deus, mas o diabo não perdoa ninguém não. O diabo não perdoa ninguém. Então nós estamos vivendo uma guerra constante. E Paulo foi bem claro: a nossa luta não é contra a carne e nem contra o A nossa carne não é contra a luta e nem contra o sangue. Então o nosso inimigo não são pessoas, apesar das pessoas quererem ser nossos inimigos. Mas os nossos inimigos não são pessoas. Os nossos inimigos são principados, potestades, nossos inimigos são pessoas. Então para de ficar dizendo: não vou na igreja por causa do irmão Neto. Não vou na igreja por causa do irmão Neto. Eu não vou na igreja por causa do irmão dele. A sua luta não é por causa dele. A sua luta não é por causa do irmão dele. A sua luta não é com o Neto. A sua luta não é com o Neto. A sua luta não é com o irmão dele. A sua luta não é com o irmão Henrique. Para de ficar achando que o seu inimigo é um inimigo visível. Para de ficar achando que o seu inimigo é um inimigo visível. Nós não vemos ele, mas nós sabemos que ele está atuando. Vamos ficar de pé para nós encerrarmos. Deixa eu dizer uma coisa aqui muito interessante para os irmãos. Existe o exército de Deus e existe o exército do diabo. Todas as vezes que alguém se torna maior de idade, homens, obrigatoriamente você tem que se alistar. Eu não é? Todas as vezes maior de idade, você tem que se alistar. Todo mundo é alistado, inclusive eu. Todo mundo tem que se alistar. Porque se houver qualquer ameaça de guerra, bota os meninos aí, veste uma arma, veste uma faca, bota uma arma e vai todo mundo para cá. Então o exército sempre está alistando pessoas. Todo mundo está se alistando. E existe o exército do diabo. O diabo tem o seu exército. Diabo tem o seu exército. Então, ou seja, como é que eu me alisto no exército do diabo? Existe uma maneira que o diabo está devastando as igrejas por aí. Devastando. Todas as vezes que alguém semeia contenda dentro da igreja ou fora da igreja, automaticamente ela está se alistando no exército do diabo. Ou seja, ela está dizendo: eu estou aqui ao seu serviço. Presta atenção. Então, todas as vezes que alguém semeia contenda entre os irmãos, alguém está alistado, já está alistado no exército do diabo. Me alistei, estou aqui a favor. E agora o que é que eu vou fazer? Não, o seu trabalho é espalhar essa minha contenda. Porque se tem uma coisa que esvazia os bancos da igreja, se tem alguma coisa que esvazia a igreja, é semear contenda. Então Paulo foi bem claro e disse que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue. Então pare de ficar achando que seu problema: não vou na igreja por causa de pessoas.
Tem muita gente que não vem para a igreja por causa de pessoas. Tem muita gente que procura para si a igreja ideal. Tem muita gente que quer que a igreja se adeque a ela. O culto tem que ser do meu jeito, o louvor tem que ser daquele jeito. Então, ou seja, o culto já não é mais preparado para Deus, não é preparado para as pessoas. Então a pregação já não é mais preparada para Deus falar com a igreja. A pregação é especificamente para Deus falar comigo, para Deus encher o meu ego. As pessoas estão atrás disso. As pessoas estão atrás disso. Então, além de nós aprendermos sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, nós também aprendemos aqui nessa manhã sobre qual deve ser o nosso comportamento, sobre qual deve ser a nossa conduta diante desses acontecimentos. E eu encerro a minha participação aqui nessa manhã com uma pergunta para os irmãos: em qual ou em qual exército eu e você estamos alistados? Se for no exército de Deus, saia daqui e vá preparado para a batalha, já revestido das armaduras de Deus. E se for do exército do nosso adversário, João também no livro de Apocalipse é bem claro: quem é limpo, limpe-se mais ainda, e quem é sujo, se suje mais ainda. Quem faz injustiça, continue cometendo injustiça, não pare de lá fazendo. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos. E eu agradeço a Deus por essa manhã. Nós vamos levantar as nossas mãos e vamos agradecer a Deus. E se alguns irmãos tiverem algumas dúvidas, nós ficamos aqui e vamos tirar na dúvida com os irmãos. Amém?